O livro mais amado, mais rejeitado, mais perseguido, mais contestado, mais vendido, mais lido, mais pensado a respeito, a Bíblia. Hoje eu quero falar um pouco sobre este livro maravilhoso e um projeto que eu estou aí na minha mente. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Isso mesmo. Quero falar um pouco só, rapidinho aqui, sobre esse livro incrível, incrível. Demorou 1.600 anos para ele ficar completo, como nós temos aqui hoje nas nossas mãos. Deus usou mais de 40 homens para escrever essa história. Exatamente, Deus usou, porque o escritor é Deus, mas ele usou mais de 40 homens. E ele usou reis, ele usou profetas, ele usou gente simples, ele usou gente muito complexa e rebuscada, ele usou estudiosos, ele usou gente do campo, ele usou quem ele quis, da maneira que ele quis, para escrever essa preciosidade aqui pra gente durante um período de 1.600 anos. E o que esse livro fala? O que esse livro conta? Ele conta a história de Deus, a história de um Deus transcendente, um Deus que se não revelasse ao homem, o homem não poderia conhecê-lo, simplesmente assim. Mas mesmo o conhecimento de Deus, ele é muito limitado. Não dá para eu, por exemplo, querer aqui te dizer quem é Deus no sentido mais completo possível, sabe? Esquematizar, categorizar, dissecar. Não, isso não é possível. Deus não se encaixa em nenhum padrão. Deus, eu não posso dizer se você fizer isso, aquilo, outro. Deus fará isso e aquilo, outro. É o que a gente escuta por aí. Se você fizer um jejum de tal dia, se você for na igreja tal, se você der tal coisa, se, aí Deus vai fazer isso e aquilo outro. Isso não é verdade. Temos que ter cuidado com isso. Mas nós vemos nas histórias, em muitos registros aqui, a maneira que Deus age. Deus age com amor, Deus age com misericórdia. Deus, ele está sempre pronto e querendo perdoar o ser humano. Deus está sempre pronto para restaurar o ser humano. Deus está sempre pronto com sua mão estendida para abençoar. Deus quer abençoar. Deus quer ter um relacionamento com o ser humano. Deus ama o ser humano. Imagine aí, quem é você? Você não presta. O ser humano é terrível, mas por quê? Porque Deus nos conhece intimamente, profundamente. Mas esse Deus nos valoriza, nos ama, nos aceita, nos perdoa. Quando Adão e Eva pecou, estragou tudo, né? Deus poderia ter acabado ali já com a raça humana para evitar tudo que veio depois. Mas por que Deus não exterminou? Por que Deus não deu fim? Porque ele é um Deus que quer restaurar o ser humano. C.S. Lewis vai falar no livro Cristianismo Puro e Simples que o que Deus quer fazer é tão extraordinário, quer transformar bios em zoe. É como se transformasse uma estátua de mármore num ser humano completo e complexo. É essa coisa extraordinária que Deus está empenhado em fazer na minha vida e na vida daquele que já crê nele como seu Salvador. Deus está empenhado em nos transformar à imagem de Cristo. Mas essa imagem de Cristo é nós mesmos. O ser humano autêntico, o ser humano verdadeiro, o ser humano plenamente livre e exercendo todas as suas funções de uma forma plena, completa, total. É só através disso. E para os homens que não têm a Cristo é loucura. Não dá para entender. É, não tá entendendo nada. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então esse livro maravilhoso durou esse tempo todo para ser escrito. E tem gente que fala assim, que nada, vocês vão acreditar? Vai acreditar na Bíblia. Homens que escreveram a Bíblia, você vai acreditar? Eu digo para você, se eu te falasse que foi os anjos, você acreditaria? Você talvez diria assim, anjo. Nunca vi anjo, mas homem você já viu, né? Se eu te dissesse assim, não, foram os animais. Deus usou o leão, a girafa, o macaco. Você acreditaria? Você diria, eu não.
Mas às vezes tem muita gente, ou você, acredita que o homem veio do macaco. É, o homem veio do macaco. É isso mesmo. Talvez isso você acredita. Mas acreditar que Deus inspirou o homem, você não quer acreditar. Tá vendo como o ser humano é um ser de fé? Precisa ter fé para acreditar na palavra de Deus. Mas precisa também ter racionalidade. E nós podemos crer de forma racional, estudando e compreendendo como Deus usou e como essa palavra ela perpassa as culturas, as gerações, as sociedades e ela vai permeando, porque o nosso Deus ele é supracultural e ele é atemporal. Nosso Deus, ele está acima de todas as culturas e ele perpassa todo o tempo, porque nosso Deus está fora do tempo. Então ele vê o tempo, vê a história da humanidade claramente, abertamente, como você vê essa tela. Só que nós só vemos a tela, né? Nós só vemos uma coisa de cada vez e Deus ele vê tudo. E por isso que ele perpassa todas as coisas. Então, nesse livro aqui, nós temos 66 livros que foram escritos em pergaminhos e em papiros, que eram materiais feitos ou de pele de animal, que era o pergaminho, ou de uma planta, que era o papiro. E elas se desfazem rápido com o tempo, né? Tinha ali o período de conservação, mas ia desfazendo. Aí tem gente que fala, você vai acreditar? Porque cadê o autêntico, o original? Os escritos antigos, ninguém tem original. Mas existe uma ciência chamada crítica textual que estuda justamente os escritos antigos para comprovar a sua autenticidade. Eu nunca vi ninguém contestar, por exemplo, as guerras gaulesas de Júlio César, que foi escrito no ano 50 a.C. A cópia mais próxima do autógrafo, que é o original, é datado do ano 900 depois de Cristo. Então tem aí 850 anos de distância. E alguém poderia dizer, alguém poderia contestar, 850 anos de distância? Dá muito bem para ter alguém inventado muita coisa ali, não é verdade? Mas alguém contesta? Não. A pessoa acredita e fala, nossa, que texto incrível. Outra coisa incrível, que muito popular, são os escritos de Platão. E aí alguém, né, escreveu lá o mito da caverna e outras coisas. E ele escreveu em 350 a.C. E a cópia mais próxima da biografia, do autógrafo, né, do original, a cópia mais próxima, é datada de 900 depois de Cristo. Então, há um hiato aí de 1350 anos de distância entre, não dá estudo não, 1250, né? Entre o que Platão escreveu e a primeira cópia. E a Bíblia, que também é um escrito antigo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do livro de João. O livro de João foi escrito no ano 90, 60, entre 60 e 70 por ali depois de Cristo. E a cópia mais antiga, ela data só de 40 anos de distância. Então, entre o original e a cópia, é de 40 anos de distância. E assim são os livros da Bíblia. As cópias mais antigas que nós temos, elas têm a data muito próxima do original. É tão próxima que pessoas estavam vivas enquanto as cópias estavam circulando. E se tivesse ali erros graves, porque muita gente lia, elas eram correntes nas igrejas. Lembra, Paulo escreve ali as igrejas de Antioquia, as igrejas da Ásia Menor, então do Império Romano. Então toda a sociedade daquela época tinha as cópias. E alguém poderia ver uma cópia e outra e falar, não, tem diferença. Mas veja que a crítica textual demonstra que não tem diferença. E outra coisa, Platão, as cópias dele eram 10 cópias. As guerras gaulesas, 7 cópias. Sabe quantas cópias nós temos dos manuscritos antigos do Novo Testamento e do Velho Testamento? Pasme, mais de 25 mil cópias. Mais de 25 mil cópias. Quanto mais a quantidade de cópia, mais autenticidade se dá a um escrito antigo. Por quê? Porque os estudiosos podem pegar todas as cópias, colocarem uma lado a lado e ver se há diferenças. E as diferenças que tem são mínimas. Os críticos textuais vão dizer que as diferenças que tem, que às vezes é só de nome, de vírgula, não altera em nada a doutrina da palavra de Deus. Então é um livro extremamente autêntico, mas é um livro também extremamente perseguido.
Diocleciano, no século em 303 depois de Cristo, então ali nos primeiros séculos da igreja, ele mandou queimar todas as Bíblias existentes que tinha, que encontrou. Por quê? Porque a Bíblia ela provoca ou arrependimento em quem lê, ou então medo, ainda mais nesses grandes ditadores e políticos que querem trazer uma ordem mundial de autoritarismo. A primeira coisa que eles fazem é fechar as igrejas e queimar as Bíblias. Será que não dá pra gente desconfiar, então, que isso aí é algo muito superior a simples seres humanos? Durante o Império, durante a época medieval, a Igreja Católica, apesar de ser igreja, né? Ela contestou muito a Bíblia, ela impedia que as pessoas lessem a Bíblia e que fossem feitas cópias e traduções da Bíblia. A tradução era proibida pela Igreja Católica. E outra coisa, o credo e a tradição foi colocado acima da Bíblia, para que se tornasse uma autoridade maior do que a Bíblia. Então, muitas atrocidades e desmandos que a gente vê na história da igreja no período medieval foram de homens, de pessoas que excluíram a Bíblia, tentou cancelar a Bíblia e colocou ideias vindas da cabeça deles. Da cabeça deles. E aí tem gente que fala, aí, ó, lá no medieval, eles proibiam, por exemplo, o crescimento científico, diziam que não podia se estudar o ser humano, não podia se estudar a natureza, mas a Bíblia nunca disse isso. Homens corruptos, com interesses escusos, interesses materiais, que fizeram muitas coisas para nos impedir muita gente de ler a verdade da palavra de Deus. Mas essa verdade nunca pôde ser aprisionada, apesar de ter sido perseguida. E graças a Deus veio a reforma, veio homens que traduziram a Bíblia e espalharam elas pelo mundo. Mas a perseguição continuou. Voltaire, iluminista, ele disse que em 100 anos a Bíblia estaria destruída, porque o iluminismo estava aí, tudo novo, então a Bíblia já era. Mas menos que 100 anos, Voltaire já tinha morrido e a casa que ele morava se tornou o centro da Sociedade Britânica de Literatura Bíblica. Então a casa dele, a imprensa que ele usava para fazer os seus panfletos foi usada para tradução e para cópia da Bíblia, porque graças a Deus, né, os chineses lá no século II inventou o papel, no século XV ele começou a se popularizar ali na Europa, e no século XV também Gutenberg inventou a imprensa, e graças a Deus nós podemos ter acesso a muitos livros, e hoje pode ter acesso também na internet, em aplicativos. Nós temos bíblias aí, revista está atualizada, essa aqui que eu tô na mão é a versão transformadora, tem NVI, tem revista corrigida, tem do século XXI, assim, tem várias traduções, né? Tem várias com a linguagem um pouco mais, às vezes, mais compreensível para a nossa época, mas não fere em nada os originais. Teve também um estadista norte-americano, gnóstico, Robert, alguma coisa que eu esqueci o nome agora, ele também disse que em 15 anos a Bíblia estaria enterrada. E em 15 anos quem estava enterrado era ele. Porque a Bíblia, ela perpassa tudo. Ela não, ninguém vai conseguir destruí-la. Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, muitos, o da Coreia do Norte, tentam impedir que a Bíblia seja lida, que a Bíblia seja publicada, mas não para. Tem uma estatística que diz que a cada 50 minutos uma Bíblia é vendida. E a Bíblia ela é o livro mais vendido de toda a história. A Bíblia é o livro mais traduzido de toda a história. Isso não é pouco. Quem não crê na Bíblia deveria refletir nisso, porque isso significa algo muito profundo. Como um livro desse pode trazer tanto movimento no mundo? Como esse livro pode ser o mais vendido, o mais traduzido? Mais de 1000 línguas tem a Bíblia no seu idioma. E a tradução, ela continua. Como um livro desse pode ser tão lido? Como um livro desse pode ser tão popular? Como um livro desse pode ser tão perseguido? Por que as pessoas acham tão perigoso? É só um livro. Mas governos da China, da Coreia do Norte, do Vietnã, perseguem, querem destruir, proíbem a circulação, proíbem
à venda, mas há irmãos que estão firmes lendo, e há irmãos que são perseguidos e se escondem em cavernas. Eles leem, eles decoram os textos, as páginas, e conseguem passar uma página para outra, e é uma preciosidade. A gente tem aqui, ó, eu tenho várias, tenho no celular, tenho aqui na minha mão. Então, assim, nós temos acesso, outras pessoas não têm acesso, mas de qualquer forma a Bíblia tem chegado lá. Se você conhecer a história do irmão André, da Missão Portas Abertas, ele atravessou a cortina de ferro, ele adentrou países ali que estavam vivendo uma época de um sistema político muito fechado, onde a Bíblia e a igreja são os primeiros a serem cortados a cabeça, mas Deus usou a vida daquele irmão para contrabandear a Bíblia, e a Bíblia adentrou, trazendo liberdade, trazendo salvação, trazendo esperança. Esse livro é incrível. Esse livro é incrível. E eu tô aqui, já finalizando, que eu já falei demais. Eu tô aqui para dizer o seguinte, eu tô com um plano aí, não sei se vai dar certo, mas eu quero, quem sabe, gravar um vídeo por semana falando de um capítulo da Bíblia. Eu queria estudar aqui, fazer um vídeo pequeno, 10 minutos, esse aqui tá grande, mas vai ser menor, tá? De um capítulo da Bíblia por dia. A Bíblia tem 60 livros e 1.189 capítulos. Então eu vou gastar 1.189 semanas para fazer isso. Um ano tem 50 semanas, 50 a 52 semanas. Dividido, vai dar aí a média, né, mais ou menos de 22 anos e 8 meses para eu conseguir gravar um vídeo por semana. Será que eu vou conseguir? Tá parecendo aquelas ideias mirabolantes que a gente tem, né? Vou acordar, vou fazer exercício, vou comer melhor, vou ler 3 livros, vou aprender um outro idioma, vou ser missionária na África, sabe aquelas ideias mirabolantes? Mas essa é uma ideia mirabolante que pode ser que dê certo. Mas eu vou começar então pelo Novo Testamento, por Mateus. Um capítulo por semana. E aí nós vamos ver aí até onde eu consigo ir. Quem sabe Jesus volta antes, né? Vai ser uma bênção. Aí a gente não precisa continuar. Mas vou tentar fazer isso. E vamos ver se esses 22 anos, como é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Quem quer ter canal no YouTube e é crente, ó, tem assunto que não acaba mais nunca, né? Uma beleza, uma bênção. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia. Se você lê de forma ininterrupta, em 50 horas você consegue ler a Bíblia toda. Diz uma estatística, né? Em 50 horas. Você pode ler também em 45 dias. Eu já li assim, dá 16 capítulos, 17 capítulos por dia. Ou você pode ler com mais tranquilidade a Bíblia toda em um ano. Você lendo 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. É muito importante que a gente lê a Bíblia toda. Eu já li umas 15 vezes. E tô continuando lendo, eu não quero parar. Porque cada vez que você lê, mais fica fixo na sua memória, na sua mente, o plano de Deus durante a história. A revelação de Deus. Porque a revelação, ela foi progressiva, ela foi dada aos poucos, e nosso crescimento em conhecer a Deus também é assim. Você vai fazer o que na eternidade? Você acha que vai ficar lá no céu tocando harpinha? A Bíblia diz que a eternidade consiste em conhecermos a Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo e gozando do prazer e da alegria de estar com esse Deus que é trino, que é profundo, que é extraordinário, que é maravilhoso. E nós já podemos, né, começar a conhecer esse Deus através da sua revelação, que é a Bíblia. Então, leia a Bíblia, tá bom? Leia a Bíblia, gaste tempo lendo a Bíblia. E aproveita aí, já que você tá aí até agora, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, e vamos tentar montar essa playlist aí, começando com o livro de Mateus. Mas eu espero que você continue firme aí comigo, compartilhando, lendo a Bíblia, se inscrever no meu canal, misturei tudo, né? Mas fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Lembrando, meus vídeos são toda terça e quinta. Um dia será só sobre esse projeto e outro dia será sobre qualquer outro tema. Mas fique comigo aí toda terça e sábado às 11 horas da manhã. Forte abraço e até a próxima.